No auge do sofrimento vicário de Cristo, ele orou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus disse essa frase enquanto os soldados repartiam em 4 partes suas vestes e lançavam sortes. Mas a misericórdia do Senhor é ilimitada, transpõe largamente qualquer altura e carnal entendimento. O cenário era de horror, embora tivesse sido aquele evento apoiado e endossado pela esmagadora maioria ali presente. Porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Muito palidamente, pode-se acreditar que essas pessoas tenham sido instrumentos de Deus no cumprimento das Escrituras, sem considerar, é claro, que fosse a atitude delas algo de positivo. A voz do mundo clama contra o nosso Deus e é sua inimiga. Estarrecidos e em sofrimento, apenas o próprio Jesus, sua mãe Maria, João, o apóstolo amado, não era sem causa essa alcunha, e mais 2 Marias, a Madalena e a de Cleofas ou Cleopas. Alguns dos discípulos se esconderam acovardados, e o próprio Pedro, o mais impetuoso, se limitou a olhar tudo de longe, até mesmo negando tê-lo conhecido e com ele andado por 3 dolorosas vezes. Aquela oração de perdão não era apenas por aqueles bem-aventurados aos pés da cruz, mas aos seus algozes, extensivos aos que o condenaram à cruz e à turba que o ovacionava. Para condenar o santo de Deus, o inocente sem pecado, realmente deveriam ser os transgressores perdoados, porque se houvesse um único lampejo de conhecimento de Deus, não teriam praticado tal ato. Salvos pela ignorância? Não seria simples assim. Se foram ou não perdoados, não sabemos, mas a decisão de pedir perdão por todos é uma das características do caráter abnegado de Cristo, Filho de Deus, que amou o mundo com exacerbado amor. Acrescente-se ter vindo ao mundo a feitura de homem, experimentado as tristes mazelas e sofrimentos humanos, sendo dele diferente na questão do pecado, só nessa questão. Não para condenar a humanidade ele veio, mas para salvá-la, porque não pecou. O arrependimento anda de mãos dadas com o perdão e a salvação com a graça, através do Espírito Santo. Não formos nós alcançados pela graça, dom gratuito de Deus, convencido que somos do pecado, da justiça e do juízo, que conduzem ao arrependimento, não haveria salvação. Sem essa confissão clara, pura e sincera, não existe purificação e não haverá perdão. Naquele momento em que a terrível tortura era praticada contra 3 condenados, a injustiça recaiu sobre o que era perfeito. Mas essa injustiça se transformou em justiça nossa, somente através da qual somos perdoados do pecado e purificados de toda e qualquer injustiça. O ladrão da direita clamou e imediatamente foi alcançado pela misericórdia, que, naquele instante, propiciou sua entrada no paraíso de Deus, lavando-o de suas culpas. Compreendemos que o pedido de perdão no Calvário se estende também hoje a cada um de nós, filhos de Deus, pecadores, sendo Jesus o único e suficiente intercessor diante do trono eterno, para que, perdoados, alcancemos a excelente e excelsa glória da redenção. Se o Senhor nos orienta a orar pelos nossos inimigos, é porque os temos, mesmo que seja contra a nossa vontade. Até mesmo Jesus os teve. Somente o diabo e demais potestades e principados do reino do mal jamais serão perdoados, porque praticaram o pecado eterno. Se ficar complicada a convivência depois de atritos com o nosso semelhante, que nos afastemos, se de impraticável reconciliação, mas que nunca lhe neguemos o nosso perdão, que liberta o outro e traz paz ao coração de quem perdoa.
O Senhor nos ensina o valor do perdão, principalmente para quem perdoa, porque é um processo humanamente muito difícil, mas o Espírito Santo de Deus nos socorre também nesse mistério, escrito e lido. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. A obra de Jesus na cruz é eficaz e definitiva. O paraíso de Deus é o anseio supremo daquele que ama ao Senhor e deseja passar a eternidade com Ele. Essa conquista não foi de graça. O preço de sangue pago por Jesus custou-lhe uma morte terrível, de muito sofrimento e de vergonha. Não somente por ter sido contado entre ladrões, sendo inocente, mas nos substituiu na cruz, carregou sobre si os nossos pecados e nossas dores também, coisa que não merecíamos. E essa morte de cruz era vergonhosa, era para os ladrões, para os piores criminosos. O ladrão da esquerda, revoltado pela punição recebida, ainda que fosse um malfeitor, foi impedido por sua arrogância e justiça própria de reconhecer quem era aquele de quem escarnecia, fazendo coro com a turba enraivecida. O ladrão da direita, contudo, olhando para Cristo, teve seus ouvidos espirituais liberados para compreender que a voz daquele que lhes falava vinha do trono de Deus. Seus olhos vislumbraram uma centelha que fosse, de onde ele viera, e viu que era muito bom e que pura era a sua generosidade. Foi ele, motivado pelo toque do Espírito, que o fez repreender o outro pelo seu destemor a Deus. Muitos o chamam de bom ladrão, mas bom mesmo é Deus que nos limpa, nos reconcilia e nos enxerta na videira verdadeira, mediante conversão. Nos permite também adentrar o seu reino, mesmo tendo nossos pés calcados no chão. Independentemente da gravidade dos pecados de um ladrão e do outro, só foi perdoado aquele que se reconheceu pecador, se humilhou e desejou estar junto do Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele ouviu, enquanto o outro malfeitor se entregava à eterna excomunhão. O momento de Deus, Kairos, não se encaixa em nossa sequência de tempo terreno, Cronos, mas representa a experiência do momento oportuno. Aquele era o momento oportuno para aquele agora ex-ladrão que, por obra e graça do Santo Espírito, se tornou apto a estar no mesmo lugar para o qual o seu, agora Senhor, voltaria depois de glorificado. O Senhor Deus, segundo sua soberania, oferece a coroa da vida para os que perseverarem até o fim, e também àqueles que, mesmo no derradeiro momento da vida, se rendem a Jesus. Existe injustiça nisso? Claro que não. Como naquela passagem que o dono da vinha contrata ceifeiros e os remunera com 1 denário, tanto ao que chegou mais cedo, quanto ao que foi contratado de última hora. E por queixarem, exorta os invejosos na parábola. Está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Este é o tempo oportuno, o momento em que o Senhor nos encontra e nos resgata, independentemente do tempo da negação ou do afastamento, porque o que importa é a renúncia à concupiscência do mundo e suas implicações, e também aos prazeres e deleites mundanos, através da conversão. A resposta de Jesus ao clamor desse homem, pecador, é verdade, nos permite ter uma ideia do quão profunda e amorosamente o Senhor sonda o nosso coração, vez que, mais importante do que o que ele externou, foi a sinceridade que o Senhor reconheceu, ainda que nada falasse, mas era necessário que eu o dissesse. A frase de Jesus em questão não se deu de forma aleatória, pois nada faz sem um sentido ou propósito. Todavia, em resposta ao pedido dele, disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
Hoje é o dia. Se você não se rendeu ainda à soberania de Cristo, faça-o neste tempo oportuno, antes que essa oportunidade se transforme em tarde demais, como foi para o ladrão rebelde que se perdeu em sua soberba e orgulho próprio. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Mulher, eis aí o teu filho, disse Jesus. E ao discípulo, filho, eis aí a tua mãe. João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Jesus se humilhou à condição humana, nascido de mulher, criado em Nazaré, cuidado por José e sua mãe Maria, dependendo do cuidado deles, como qualquer criança. Atravessou a infância, passou pela puberdade e entrou na adolescência, como qualquer jovem. O que o diferenciou da maioria, pela narrativa bíblica, foi sua precocidade espiritual, sentindo-se, desde a tenra idade, responsável por cuidar do reino de seu Pai Celestial. Foi criado no compartilhamento das Escrituras e nos preceitos das leis judaicas, na tradição dos seus pais, crescendo em estatura, sabedoria e graça. Sua precocidade espiritual teve uma base sólida neste mundo, tendo nascido de uma virgem, visitada por um anjo que, com doçura e profunda espiritualidade, recebeu Gabriel, ouviu dele a profecia, respondeu com uma aclamação de aceitação e fé, se prontificando a correr todos os riscos e julgamentos. Então Jesus não poderia ter saído diferente. Era humano, mas a melhor parte de Deus estava nele e o próprio poder do Pai nele habitava. Aos 12 anos, afastou-se da vista de seus pais em Jerusalém num dia de festa, estando cheia a cidade. Voltavam para Nazaré quando perceberam sua ausência. 3 dias depois, o reencontraram, discutindo as Escrituras no templo com os doutores da lei. Lucas 2, 42 a 49. No aspecto espiritual, viveu todos os estágios de sua vida como ninguém viveu. Ninguém senão ele, sem pecado, sem culpa, apesar das tentações, pois a todas venceu. Em seu ministério, disse certa ocasião: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não porque ignorasse os seus, mas quis exemplificar que a família espiritual de Deus se sobrepõe à família terrena, até à sua própria, caso não fizesse a vontade de seu Pai. Terminada sua carreira como homem na terra, crucificado, aquela que lhe informou que faltava vinho em seu primeiro milagre, estava ao lado de 2 mulheres e do único apóstolo entre os 12 que permaneceu junto da cruz. Agora, apenas vinagre lhe era oferecido, e Maria, com o coração em brasa, mas firme, como somente uma mãe, extraordinariamente bem-aventurada e ciente dos propósitos divinos, poderia suportar. Aquela que ouvira pacientemente de sua boca que a hora do seu ministério não era chegada, agora chegava a hora de sua dolorosa separação. Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Onde os irmãos de Jesus? Onde os discípulos? Excetuando-se aquele que recostava a cabeça no peito do Senhor, e ali estava. Quem? Em quem o amor sobrepujou ao medo? Quem o mais indicado e capacitado a receber e acolher aquela que naquele momento significava seu último cuidado em sua missão de homem? Em mulher, eis aí o teu filho, transferi a ela o compromisso de cuidar de João, o discípulo mais jovem. Quando diz, filho, eis aí a tua mãe, considera o cuidado que um filho deve ter com sua mãe na velhice, e confiava nele para isso. Fica patente que, no trato humano, a via de mão dupla, o dar-se e o receber, deve ser uma realidade contínua. Jesus nos diz pela palavra, aos oprimidos, aos cansados e sobrecarregados, aos desgarrados e abandonados,
aos rejeitados e a todos nós, pecadores. Filhos, voltem-se para Deus, busquem de mim, aprendam de mim, descansem e se entreguem a mim, para que o meu espírito os fortaleça e tenham alívio nas suas dores e nas suas tribulações. A mão paternal de Deus não está encolhida, mas estendida. Agarrem-se, se ergam do monturo, porque os que o Pai lhe deu nunca serão largados à própria sorte. Ele tem cuidado de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém. Que assim seja. Amém. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Mateus, capítulo 27, versículo 46 e Marcos 15, versículo 34. Na cruz, as profecias messiânicas foram cumpridas. Davi profetizou no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? As palavras de Jesus foram as mesmas primeiras palavras desse salmo. E o salmista continua, por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Também foi o rei de Israel que predisse que o santo de Deus não seria esquecido na sepultura e seu corpo não seria corrompido, como tal aconteceu. Como um ser assim perfeito e digno, anunciado e aguardado desde os antigos profetas, pode ser abandonado em tamanho sofrimento? Deus é Pai, e foi Ele mesmo que disse que nunca se esqueceria de um filho, ainda que uma mãe dele se não lembrasse. Nesse momento, aquele filho amado, em quem o Supremo Ser disse que nele me comprazo, se sentiu ali completamente abandonado, só e nu, expondo sua aparente derrota física, moral e espiritual, vergonhosamente. Jesus havia se dirigido ao Pai por 3 vezes na cruz. Pediu perdão para seus executores, afirmou que o ladrão arrependido adentraria o paraíso eterno. Confiou sua mãe aos cuidados do apóstolo amado, exercendo toda a autoridade da qual o Supremo Deus e Pai o investiu. Mesmo fazendo em vida coisas extraordinárias, milagres e prodígios, respaldado por superior autoridade, lá estava o Senhor dos oráculos eterno, Deus e homem, entregue à crucial e mais vil abandono. Jamais existira ou haverá dolo ou mentira nas promessas incondicionais de Deus. E descendo a profundidade do caráter humano, entenderemos a causa dessa separação. O sofrimento vicário, substitutivo do Senhor, nos remete ao amor extremado pelos seus, para que não fôssemos destruídos pela ineficácia da lei. Assim, ele se fez pecado, sem conhecer pecado, colocando-se na mais detestável posição de inferioridade diante de Deus. Pela própria palavra da verdade, sabemos que o pecado faz separação entre nós e o nosso Pai. Naquele instante, recaiu sobre Cristo o peso dos nossos, para que fôssemos lavados pelo sangue redentor de todas as nossas culpas, ofensas e dívidas morais, livrando os filhos de Deus da ira vindoura e da condenação eterna. Hoje, quando nos arrependemos de termos transgredido contra a palavra e o buscamos e adoramos em espírito e em verdade, com o coração inteiro, somos limpos, libertos da culpa que corrói, tomados que somos de uma paz e conforto espiritual indescritíveis, muito além do humano entendimento, porque nossa dívida é cancelada, um X é excludente arriscado na coluna do débito e readmitidos somos, como folhas em branco em sua santa presença. Pior que todas as perseguições, todas as blasfêmias, injúrias e dores sofridas, nada se compara à dor lancinante que retalhou seu perfeito coração ao sentir o afastamento de seu Pai Celestial pelo pecado. Quando ele pergunta, por que me abandonaste? Não estava no encalço de uma resposta. Ele tudo sabe, mas revelou o cumprimento da profecia do salmista para que esse piedoso e doce sacrifício do Filho nos resgatando se eternizasse e entendêssemos o peso do pecado e o quanto deve ser evitado. Davi sentiu como poucos
a dor de ofender ao Senhor quando escreveu que o seu pecado ofendeu-lhe os ossos. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava na angústia. Salmo 32, 3. A solução contra esse mal é Jesus, através de seu Santo Espírito. Quando nos humilhamos, reconhecemos a real condição de pecador e pedimos perdão. E que, como Davi, possamos dizer: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Salmo 51, de 10 a 12. Que convivamos com essa alegria diariamente de ter sido salvos pela graça, pelos méritos de Cristo. Amém. Que assim seja. Tenho sede, disse o Senhor Jesus, em João capítulo 19, versículo 28, quando sofria na cruz. Nesse ponto, a declaração de sua humanidade total, o de ser 100% homem, é confirmada. Deus não teria sede, ele se basta também no quesito saciedade. Quando, depois de sua ressurreição, Jesus encontrou os 2 discípulos a caminho de Emaús, em sua casa partiu o pão com eles e provavelmente também bebeu. E, numa segunda oportunidade, comeu peixe assado diante de outros discípulos, demonstrando que a consideração não havia terminado. Beber e comer com alguém estreita laços e pode aumentar a proximidade. Jesus sentiu sede, como nós, humanos, num momento crucial de dor e desgaste. Aquele que oferecia salvação pela graça de Deus, a água da vida, morria sem a água física. O vinagre com fel oferecido era um claro sinal de escárnio e desonra por parte de seus exatores. A humanidade de Jesus e sua conduta depois da ressurreição, após ter subido ao Pai, pois antes nem poderia ser tocado, nos revela que podemos recorrer a Ele em nossa sede espiritual, porque sempre nos deu uma prova de confiança de que beberia e cearia conosco e nós com Ele. Convertidos, diariamente sentamos com o Senhor à mesa, nosso convidado de alto apreço, e sentaremos em eternal comunhão em nossa intimidade nos céus. No Salmo 69, 21, messiânico, lemos: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Em Mateus encontramos o seguinte: deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. O vinagre poderia manter úmidos os seus lábios, mas ele o recusou. Interessa a Cristo a completude. Nada que não provenha da inteireza do nosso coração lhe pode agradar. Por isso, nos pede que o adoremos em espírito e em verdade, de maneira cabal, completa, perfeita, exclusiva. Tenho sede. Com a frase tenho sede, cumpria-se mais uma profecia, ao mesmo tempo em que esse soldado, sem nenhuma misericórdia, escarnece de sua necessidade, também para cumprir as Escrituras. O ser humano suporta muito tempo sem comer, mas não suporta longo tempo sem a água. A sede leva à morte por intensa desidratação. Jesus suou sangue no Getsêmani, desgastou-se fisicamente ao carregar a cruz. Não se valeu de sua condição como ser divino. Sentiu necessidade e morreu de sede. Como, no pináculo do templo, nada quis provar a Satanás, rejeitou-lhe a comida, depois de um intenso e demorado jejum. Igualmente, nesses momentos, não recorreu a anjos para o seu socorro. Mefibosete, filho do amigo de Davi, sentou-se à mesa do rei, bebeu e comeu da comida da corte, como uma ramificação natural do amor que reverbera, se espalha e permanece ao longo do tempo. Falando para hoje em Apocalipse 20, 17. Há um convite irrecusável na palavra, onde os sedentos se dessedentarão para sempre.
e diz: o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Tenho sede. Somente junto ao Filho de Deus poderemos beber dessa água transformada e transformadora, eficaz e perfeita, porque a fonte de onde jorra não tem defeitos. Voltando ao início, aquele que era a água da vida, que disse para a mulher samaritana: quem beber dessa água jamais terá sede, morria também sedento. A demonstração dessa humanidade na cruz deu aos seus opositores a falsa ideia de que ele não tinha nenhuma parte com Deus. Mas Deus é vida. Jesus, como Deus, é a água inesgotável que sacia para sempre. No livro de Jeremias está escrito: porque 2 males cometem o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2:13. Como estamos nos saciando? De que maneira suprimos nossa sede espiritual que desidrata o espírito e seca os ossos até o ponto da morte eterna? A cisterna que construímos para nos abastecer tem defeitos? Deixam vazar águas? Se a aprovação do mundo nos sacia, busquemos com urgência a fonte perfeita. Só Jesus nos abastece com sua infinitude de dons, para que não alimentemos de águas barrentas da prostituição, da corrupção do mundo e da corrupção pelo pecado. Amém. Que assim seja. Amém. Ao entregar-se o perfeito Espírito ao Pai, Jesus disse: está consumado. João 19:30. Remontando ao princípio, por um só homem, Adão, que desobedeceu, entrou o pecado neste mundo, inaugurando assim o sofrimento e a morte. O primeiro casal, por desobediência a uma ordem inegociável de Deus, foi expulso do maravilhoso paraíso. E pior, da presença do Senhor com quem se avistava na viração do dia. Uma dívida moral recaiu sobre toda a humanidade, porque passou a pecar, e todos pecaram, sem exceção. Deus, pelo seu perfeito amor, providenciou uma maneira de se reconciliar com o homem através dos sacrifícios de animais sem defeitos, imolados como expiação pela culpa, para aliviar a mente e o coração humanos, reconciliando-o após realizados com o Pai. Levítico. Não foi suficiente. O mundo se afastou completamente do Senhor, quando, sem Deus, alcançou um grau insustentável em seus pecados e delitos, e o Altíssimo deixou de se comunicar com a raça humana por qualquer meio por uns 400 anos, no período compreendido entre os 2 testamentos, ou seja, entre Malaquias e o livro de Mateus, período interbíblico. O insuperável amor de Deus retomou a convivência com o ser humano, fazendo uma nova aliança, um novo testamento, que incluía um sacrifício de sangue puro, completo, derradeiro e definitivo. Dessa vez, o Cordeiro maiúsculo, sem manchas, apontado no deserto pela serpente abrasadora que curava o homem de sua ferida mortal como um pecado sem perdão, foi revelado e cumprido no perfeito Filho de Deus, Jesus. João confirmou a promessa no Novo Testamento. Ao ver a Jesus, falou para aqueles que só conheciam o perdão através de arrependimento e do batismo, em nome do Pai, sem a interferência direta do Espírito Santo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. O nascimento, vida, ministério, martírio e morte de Jesus passaram a ser pronunciados pelos profetas messiânicos em suas gerações. Como hoje, muitos, quando se fala na volta de Jesus, não creem, porque os corações endurecidos, como foi o de Faraó no Egito, não acreditam. Isaías, quase 700 anos antes de Cristo, anunciou sua primeira vinda como Salvador e a rejeição humana ao Senhor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53:1.
Está consumado. A promissória foi rasgada. A nossa dívida diante de Deus pelos nossos pecados foi cancelada. Não nos resta oferecer sacrifícios ao Senhor pelo pecado, pois Cristo, nessa penúltima frase na cruz, em alto brado, nos garantiu o perdão e a salvação, mediante o derramamento de sangue na cruz. Sem sangue não haveria redenção e posterior santificação. Sangue e água foram derramados do lado direito, atingido pela lança inimiga, conforme as Escrituras. Ali o inferno foi definitivamente derrotado. Satanás e suas hostes foram aniquilados e as cadeias do inferno abaladas. Os escolhidos de Deus, aqueles que o Pai deu a Jesus, antes que houvesse mundo, foram desobrigados de oferecer algo em troca de sua regeneração espiritual. Após isso, os sacrifícios realizados no altar perderam seu significado, validade e importância, porque incompletos. Jesus consumou sua missão num grito repleto de poder e de extremada misericórdia e de completude. Naquele instante, logo após a oferta de vinagre e fel na esponja, preconizada na palavra, através dessa frase, está consumado, aquele que sentiu o abandono foi reconciliado com seu Pai Celestial e nele a humanidade arrependida, livre do peso da culpa, pois também com ele se reconciliou. No Antigo Testamento, a promessa da semente que esmagaria a cabeça da serpente foi declarada em Gênesis 3,15, passando pelos demais profetas até Isaías. Todas as profecias foram cumpridas e terminadas na vida, ministério e morte do Senhor Jesus. Tetelestai, ou está consumado, é uma expressão grega contábil que significa que a conta foi paga, que Cristo venceu e através dele também somos mais que vencedores, conforme declarado pelo apóstolo dos gentios, Paulo, em Romanos 8,37, segundo o beneplácito do seu infinito amor. Nada mais podemos fazer fora do nosso relacionamento com Cristo para ganhar o favor de Deus, nem restam sacrifícios que possamos realizar para sermos restaurados. Cristo quitou nossos débitos, portanto, diz Paulo, fui crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo em Gálatas 2:20. A nossa inoperante competência é patente quando a salvação passou a acontecer pela graça, através da consumação de todas as profecias num único ato, a morte de Jesus, que nos conquistou a vitória eterna. No tabernáculo e nos altares dos templos se repetiam as ofertas pelo pecado e as voluntárias ou pacíficas, mas através do está consumado, fomos desobrigados de oferecer prendas sacrificiais ao Senhor. O pecador entregava sua oferenda ao sacerdote, que realizava o sacrifício. Hoje, somos dispensados dessa prática, porque o perfeito sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque o realizou de uma vez por todas, cravando nossas dores, ansiedades, doenças, quedas e fracassos na cruz. Basta-nos recorrer a Ele quando nos sentirmos sucumbir ao peso que o mundo se nos impõe, principalmente da culpa por ter pecado, lembrando que tudo foi consumado. Sendo perdoados, o maligno pode nos tentar e até mesmo arriscarmos ou até cairmos em contradição, mas quando fracos somos fortes em Cristo e ninguém ou nada arrebatará das mãos do Pai os filhos de Deus, eleitos antes mesmo que houvesse mundo. Ninguém, exceto o Senhor Deus, poderia realizar e dizer com toda autoridade, está consumado. E após a Jesus ser oferecido vinagre e fel, que recusou a beber, ele disse está consumado. E após dizer mais uma derradeira frase, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jamais entregaria seu Espírito sem cumprir a tudo que dele foi anunciado pela palavra desde o início. Amém. E clamando Jesus em grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Nesse momento, o já moribundo Jesus conseguiu extrair de si um último fôlego para exprimir essa mensagem de total e absoluta entrega. Fala que ficou para sempre registrada, após se fazer alvo de tanta covardia e injustiças,
Em bom som ele disse, para que todos ouvissem a derradeira expressão que consumava o mais elevado ato de amor de alguém em prol da humanidade pecadora. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, diz a palavra. Isso significa dizer que de meio-dia daquela sexta-feira pascal até as 3 horas da tarde, na contagem judaica do tempo, abateram-se densas trevas sobre toda a terra. Foi o primeiro, real e fortíssimo sinal de que, enganados pela soberba e extremada vaidade, os judeus crucificaram o inocente, ou melhor, o Filho de Deus, que se doou em carne e espírito para salvar a humanidade arrependida. Esse mesmo mundo que necessita de sinais para crer, e muitos nem criam, apesar dos sinais e prodígios presenciados. Morresse o Cristo, simplesmente, sem uma sinalização dos céus, a sentença condenatória até aquele ponto soaria justa, mas não era. Esse sinal visível de Deus causou um impacto tremendo na alma daqueles que, até aquele momento, julgavam estar colaborando com seus gritos, apopos e vaias para operar justiça contra 2 ladrões irrecuperáveis e um usurpador e blasfemo. Triste engano. E rasgou-se ao meio o véu do templo. No tabernáculo, que era o templo móvel no deserto, durante a caminhada rumo à terra prometida, havia o santo lugar e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, separados por uma cortina espessa, de 12 centímetros de largura e 18 metros de altura, feita de linho puro. Somente o sumo sacerdote poderia ultrapassar essa divisória ou véu para cultuar a Deus no Santíssimo Lugar, estando limpo para não ser morto. No Templo de Salomão, essa alegoria foi replicada. Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ao entregar seu espírito puro, sem pecado, recebido pelas mãos do Pai Celestial, naquele momento supremo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo nessa entrega. Assim, o obstáculo que separava os pecadores contumazes do seu restaurador espiritual deixou de existir e ganhamos, através do sacrifício de Jesus, o livre acesso ao trono de Deus, sem o qual estaríamos todos condenados à morte eterna. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. O chefe da centúria, ou seja, o líder de 100 soldados, acostumado ao comando, duro em suas decisões, se rendia emocionado, reconhecendo quem era aquele que haviam torturado e levado para morrer, o Santo do Senhor. Sua alma, transtornada ao peso da culpa, deve ter se recolhido em casa naquela noite, como um homem transformado e convertido ao Senhor. E toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Lucas 23, 44 a 48. Não somente o centurião reconheceu e temeu, a turba passou a experimentar, pelo menos, uma amostra da ira vindoura do Deus infalível e justo. Batiam no peito como sinal do dolo, pelo seu julgamento equivocado, tendo se deixado levar pelo engano de suas lideranças. Incrédula, injusta e assassina. Aqueles que ovacionavam devem ter escalado repentinamente à vista daquele fenômeno nunca visto na natureza, as trevas em pleno meio-dia. Somente um Deus onipotente, irado contra o pecado, poderia causar todo aquele transtorno naquela tarde singular, quando a terra tremeu e os montes se partiram. Paulo, na carta aos Filipenses, disse: Jesus Cristo, sendo de condição divina, não se apropriou dessa condição, mas, ao contrário, ele se esvaziou e assumiu a condição de servo obediente até a morte, e morte de cruz. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Pela entrega do seu Espírito a Deus e por sua ressurreição, confirmada por muitos de seus contemporâneos, durante 40 dias subsequentes na terra, nos enche de esperança, pois Cristo não se entregou à morte e ressuscitou em vão. Jesus seja louvado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha piedade
de nós. Amém.